da cidade. Metrópole FM. Prevenção, vida longa, bem-estar, cuidar, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. 4h04. Acabou de virar ali o relógio aqui no estúdio. Está começando aqui o Metrópole Saúde desta terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Você pode ligar para cá, o telefone da rádio é 3505-5000. Zé Silva, que continua aqui comigo, lado a lado, com a máscara azul. Seguiremos juntos até as 5 horas da tarde. Ele vai te colocar no ar se você ligar para cá, tirar sua dúvida. Também pode mandar mensagem pelo WhatsApp aqui da rádio, 981553258, 981553258. Vocês não cansam quando eu falo não, né? Porque muita gente já tem anotado, mas eu acho que sempre é bom lembrar. E mensagem metro1.com.br. Além, claro, do YouTube. A gente está ao vivo aqui no Metrópole Saúde, youtube.com/portal Metro1. Como a gente sempre traz um especialista e com assuntos que dizem muito no nosso dia a dia de hoje, que a gente tem vivido, hoje a nossa conversa aqui é com o João Gabriel Ramos, que é médico intensivista. Um médico que vê de perto quem está sofrendo muito, quem está passando por esse momento de dificuldade, que tem a Covid, já passou pela UTI e já se recuperou principalmente. Quero muito que ele traga boas notícias. Boa tarde, João Gabriel. Tudo bom? Como vai? Boa tarde, Cristina. Vou bem, me cuidando, graças a Deus. Boa tarde aos ouvintes também, todo mundo que está acompanhando a gente pelas redes sociais. É um prazer estar aqui conversando sobre um aspecto aí um pouco diferente aí da pandemia da Covid, que a gente não costuma ver sendo abordado com tanta frequência. Obrigado pelo convite. É tão bom, tão importante, a gente precisa descobrir sempre. A gente vê inúmeros, tantos com a doença, tantos sofrendo na UTI, e tem a recuperação dessas pessoas. Muitos passam, às vezes, uma semana, 15 dias ou mais. Tem até um estudo que mostra que prevê que esses 45% dos pacientes que receberam essa alta hospitalar, eles precisam de algum nível de reabilitação e assistência médica. Ou seja, muito tempo acamado, muito tempo com problemas diversos. E nessa hora, quando ele sai, o que é que ele mais precisa? Além, claro, de voltar para casa, do carinho. Que cuidados é preciso ter com esse paciente? Pronto. É super relevante, Cristina. Assim, a gente tem se preocupado muito, eu tenho visto muita coisa saindo, assim, muita preocupação com a prevenção, que é super importante, Sim. com o tratamento da doença aguda, né? Então, todos nós vivemos aí a preocupação com a possibilidade de escassez de vagas de UTI, de escassez de leitos agudos hospitalares, e agora a gente não só, falando de Salvador, não só falando de Brasil, mas falando em mundo, assim, existe uma preocupação muito grande em como que a gente vai cuidar das pessoas que sobreviveram, que infelizmente se contaminaram, ficaram doentes, internaram, e graças a Deus, assim, ao trabalho de todo mundo sobreviveram, mas sobreviveram com dificuldades que antes elas não tinham, né? Então, esse estudo que você citou é um estudo britânico. Uhum. Nesse momento, a gente ainda tem poucos dados reais relacionados à Covid, até pela questão do tempo, né? A gente ainda não tem vivência suficiente para publicação disso daí, então muito do que a gente vai falar aqui agora é de estimativa e é baseado principalmente em outras doenças virais semelhantes à Covid, causadas por outros coronavírus, pandemias anteriores que já vivenciamos. E o que a gente entende, o que a gente vê, como você já trouxe inicialmente, é que a gente acaba lidando com dificuldades que esses pacientes têm relacionados tanto à doença aguda, então a própria infecção do vírus. A gente sabe que o vírus da Covid hoje, além de ele provoca uma doença multissistêmica, né? Apesar da forma de entrada e do principal órgão cometido ser o sistema pulmonar, o sistema respiratório, o pulmão, ele afeta uma série de outros órgãos. Então, afeta o sistema cardiovascular, afeta o sistema renal, sistema de coagulação, sistema sanguíneo, sistema neurológico. Então, você vai ter alterações de diversos órgãos relacionados à infecção da Covid. Você também tem alterações provocadas pelo tratamento da Covid.
Então, esses pacientes que precisam ficar em ventilação mecânica, eles precisam de sedativos, eles precisam de medicamentos que fazem bloqueio neuromuscular, que é o que a gente chama. O que significa? Eles paralisam os músculos das pessoas. Então, às vezes, tem pessoas que ficam 3, 5 dias com o músculo paralisado, isso gera atrofia, isso Por gera que diminuição precisa isso? da força. Fiquei curiosa agora, por que precisa desse bloqueio muscular? Pronto. O bloqueio neuromuscular ele não é exclusivo da utilização na COVID. Como sempre que a gente tem uma doença pulmonar aguda grave, então causando uma alteração da troca de oxigenação, né? O pulmão ele não consegue oxigenar o sangue e dessa forma o sangue não consegue levar oxigênio para as células, para os tecidos, para que a gente haja produção de energia pelos órgãos. Muitas vezes está relacionado a alterações, a gente usa o termo de complacência, que é a capacidade do pulmão de receber esse ar. É como se o pulmão ficasse mais duro. O pulmão o pulmão que normalmente funciona como se fosse uma esponja em que você recebe aquele ar, ele acaba tendo um acúmulo de secreção, um acúmulo de líquido, ele fica um pulmão mais duro, com maior dificuldade de ventilar, de você mesmo com o ventilador mecânico que utiliza uma pressão positiva, você tem dificuldade de colocar esse ar para dentro do pulmão, colocar esse oxigênio para dentro do pulmão, e o bloqueador neuromuscular, essa paralisia da musculatura, ele evita interações entre o paciente e o aparelho, o que a gente chama de assincronias, que são coisas que podem dificultar essa ventilação e gerar lesão inflamatória do próprio pulmão. E ele também permite, com esse relaxamento muscular, que a gente utilize pressões mais baixas para conseguir fazer essa ventilação e dessa forma a gente inflige menos risco de lesão pulmonar também. Então, usualmente, o que tem diferente na COVID? Usualmente a gente utiliza isso em casos é a raridade utilizar, não é a regra. Na COVID tem sido utilizado com maior frequência do que a gente costumava ver utilizar em outros tipos de doenças e por tempo mais prolongado do que a gente costumava utilizar em outras doenças pela gravidade da lesão pulmonar que a COVID causa. Então, além da própria lesão do vírus e desses tratamentos que a gente acaba precisando utilizar e que tem efeitos colaterais, a gente também tem as complicações recorrentes da própria hospitalização, né? Então, a pessoa que acaba ficando internada por um tempo mais prolongado fica sujeito à infecção hospitalar, fica sujeito a alterações relacionadas à própria resposta desregulada do próprio corpo, tentando combater a doença. Após um período de tempo do corpo tentando combater a doença, essa resposta do corpo, ela, às vezes, causa lesão no próprio corpo. E isso gera também sequelas. E aí a gente acaba conseguindo discriminar algumas dimensões do que seriam essas sequelas, do que seriam essas alterações, as dimensões mais importantes, né? Então, assim, a dimensão física, do ponto de vista neuromuscular, é uma dimensão que salta muito aos olhos. Então, a gente está falando aí de fraqueza muscular, perda de força muscular, a gente está falando de fadiga, de cansaço, de falta de ar, a gente está falando de alteração de coordenação. A gente também tem, além dessa parte física, a gente tem alterações cognitivas muito importantes. Então, não só pela questão da sedação, ou talvez até pela própria lesão direta do vírus, mas a própria hospitalização prolongada, isso gera estados confusionais. Então, é muito frequente, em torno de 30% desses pacientes podem vir a ter o que a gente chama de delírio, que é um estado confusional agudo, que isso é reversível na maior parte dos casos, mas que frequentemente deixa algum tipo de transtorno cognitivo, que aí vai desde coisas simples, como alguma alteração de memória pequena relacionada ao período de internação, mas em casos mais graves, quando você avalia esses pacientes 12 meses após a alta, um percentual desses pacientes vão ter alterações cognitivas semelhantes a quadros demenciais, e isso não por uma demência, mas relacionado a essas sequelas do internamento. Então, essa parte física é super importante, a parte cognitiva também traz bastante alteração, e a gente também tem uma coisa que tem sido muito relevante e que se preocupa muito como uma quarta onda aí da pandemia, né, que são os transtornos emocionais relacionados a transtorno de humor. Então, estar internado na UTI com uma doença grave é um episódio que é comparável a estresses como ir à guerra ou coisas desse tipo, assim. Então, a incidência de transtorno de estresse pós-traumático, de depressão, de transtorno de ansiedade, é super alta nesse perfil de pacientes. Então, a gente tem, obviamente, uma coisa que fica gritante, que salta muito aos olhos, que são as alterações físicas, as dificuldades, a perda de funcionalidade, né, a dificuldade de realizar as coisas que fazia antes da internação, mas temos também os transtornos cognitivos e os transtornos de humor. Além dessas alterações, outro ponto também que preocupa muito a gente é que o próprio vírus, a própria internação,
esse aumento da fragilidade do corpo, a pessoa sai mais frágil no internamento do que era antes, isso tem impacto também nas doenças prévias. Então, a pessoa que já tinha uma doença cardíaca, que já tinha uma doença pulmonar, existe um risco de haver uma piora de uma situação de saúde anterior decorrente dessa internação. Então, uma outra preocupação que o pessoal de consultórios, pneumologistas, cardiologistas tem tido tem visto aí com grande ansiedade, com grande preocupação, qual que é o impacto dessa pandemia, não só para aquelas pessoas que, devido à pandemia, não estão talvez tendo o acesso aos cuidados que elas deveriam ter, mas também dos próprios pacientes com outras doenças que tiveram a Covid e qual que será o impacto da Covid nessa internação. Então, a gente tem estudos mostrando alterações cardíacas em ecocardiograma, em ressonância de coração, em 60, 90 dias, ainda com lesão em atividade, mesmo 3 meses após a alta desse paciente. Então, são coisas que a gente ainda não tem certeza de como é que vai acontecer, mas que inspiram cuidados e que gera essa preocupação de como nós, enquanto sociedade, enquanto sistema de saúde, vamos nos organizar para entender que a doença e que as alterações e que as preocupações, elas não necessariamente acabam após a alta do hospital. A gente precisa continuar cuidando dessas pessoas, continuar dando suporte a essas pessoas após a alta hospitalar. Ao contrário, tem que se pensar bem a longo prazo, até porque quando daqui a 3, 4 meses, que já vai estar diferente, também tem outras doenças que vão acometer e que vão surgir porque estavam mais graves, muitos especialistas falam disso, acumularam essa não ida ao médico, e aí vai abarrotar um sistema de saúde que também tem que cuidar desse paciente que passou durante muito tempo internado e tem as consequências disso. Como é que vocês se preparam ou preparam o paciente para vencer essa etapa depois, que virá para muita gente? Uhum. Bom, um ponto assim que eu acho que é importante falar que assim, o que a Covid tem trazido para a gente, enquanto conceito até de pandemia, a grande diferença que ela tem trazido em relação ao que a gente tem antes, além de ser uma doença com alterações que talvez a gente não entenda ainda completamente, embora a cada tempo que passa a gente entende um pouco mais dela, o número de casos, quer dizer, a gente está recebendo mais casos e casos mais graves em uma quantidade maior do que a gente costumava receber. Mas essas preocupações que eu trouxe aqui anteriormente, então, quando a gente fala das sequelas, ou das dificuldades, ou dos riscos, eles não são exclusivos da Covid, né? Eles são relacionados a praticamente qualquer doença aguda grave que leve o paciente a internar, e isso que a gente chama de síndrome pós-UTI, que é um termo, assim, um termo guarda-chuva que abarca todas essas alterações. Ela pode acontecer desde a pessoa que interna por um trauma, uma pessoa que interna para fazer uma cirurgia maior, existe um risco disso acontecer. Na Covid, a gente está vendo isso acontecer com mais pessoas ao mesmo tempo, em um grau de gravidade maior, com mais gente. Então, isso é o que chama muita atenção. Eu coloco isso porque o tipo de avaliação que a gente faz para esses pacientes é uma avaliação que a gente deveria fazer para todos os pacientes, né? Então, existem recomendações formais de que, de acordo com alguns critérios, né, por tempo de internação, idade, grau de comorbidade anterior, mas os pacientes que permaneceram mais de algum tempo, principalmente em UTI, ou que têm algumas alterações de risco anterior, eles precisam ter uma avaliação pré-alta. Essa avaliação vai ajudar a definir qual que é o tipo de acompanhamento que seria necessário para esse paciente. Então, essa avaliação, elas são avaliações, por vezes, simples, assim, que utilizam alguns scores assim, de funcionalidade, tentar entender qual é a capacidade funcional, a capacidade física, a capacidade cognitiva desse paciente no momento da alta, para ajudar o profissional que está dando a alta, e quando eu falo profissional não é apenas o médico, né, o médico e toda a equipe multiprofissional, então fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista que está acompanhando esse paciente durante a internação, tentar entender qual que é a necessidade e como suprir essa necessidade após a alta hospitalar. E aí isso vai desde orientação, então vão ter pessoas que vão ter alterações tão pequenas que talvez não precisem alterar o cuidado, então continuar indo ao médico ou ao profissional que já ia anteriormente, com alguma orientação específica. Isso vai passar por encaminhamento para acompanhamento específico, né? Então ele pode sair do hospital com necessidade de ter um acompanhamento com nutricionista que não tinha anteriormente, ou com algumas sessões de fisioterapia para reabilitação que também ele não havia essa necessidade anteriormente, mas pode chegar a um grau assim, de necessidade, de dependência, de complexidade do cuidado, que esse paciente ele precise prolongar o internamento, aí não mais pela questão da doença aguda que levou à internação, não mais pela Covid,
mas com o objetivo de diminuir, de garantir a entrega de um potencial de reabilitação que diminua essa complexidade e essa perda de funcionalidade que ele teve ao longo do internamento. E isso pode ser feito tanto em algumas alas de hospital como em unidades de transição, né? São hospitais de menor complexidade que tenham um objetivo específico de cuidar desse perfil de paciente que já passou da fase aguda da doença, mas que ainda ir para casa ainda não é o melhor para esse paciente. Quando a gente fala dessas transições, isso pode ser em hospital, isso às vezes pode ser feito também em regime de internamento domiciliar, né, através de home care, e aí vai depender do perfil do paciente e dos desejos, dos valores, das vontades, né, do que faz sentido para o paciente naquele momento. Estamos conversando hoje aqui com o João Gabriel Ramos, que é médico intensivista, falando desse momento pós-UTI. E você falou bem aqui sobre essa questão de a síndrome da pós-UTI, e vale para todas as doenças que os pacientes precisaram ficar internados em UTI. Mas me chama bastante atenção, e eu quero saber se existe uma diferença efetiva nesse caso da Covid, não tem visita. Isso faz diferença tanto para o paciente na recuperação, no apoio psicológico, você que está ali todo dia vendo esses pacientes? A impressão é que sim. A gente tem isso aí por dados diretos de outras doenças e por experiência. Então, a gente está vivenciando um cuidado de terapia intensiva que a gente não fazia talvez há 20 anos. A tendência nesses últimos 10, 15 anos é que são de UTIs abertas, UTIs em que o paciente e o acompanhante ele seja partícipe do cuidado, né? Esteja do lado do paciente desde o início, não só para facilitar a comunicação com a equipe de saúde, mas para dar um apoio, o suporte que o paciente precisa naquele momento e também para que a pessoa já vá se acostumando e já vá se capacitando a lidar com uma nova realidade, que frequentemente não é igual à realidade que aconteceu antes da doença. Com a Covid, houve uma necessidade em termos de saúde, de proteção desse acompanhante, inclusive, de restrição de visitas. A impressão da gente é que isso tem tido impacto tanto para o paciente, do ponto de vista de confinamento, né? Então, existem alguns dados aí de literatura que já sugerem para a gente que a incidência desse estado confusional agudo, desse delírio que a gente comentou, dessa ausência de conexão com a realidade está maior nesses pacientes com Covid do que o que era esperado para a gravidade da doença. Não se explica só pela doença, então provavelmente esses fatores ambientais, aí entra isolamento, entra a despersonalização do cuidado, né? Então os profissionais de saúde entrando com máscara, com óculos, muito difícil saber quem é quem, algumas vezes até escutar, entender o que está se falando naquele momento pode ser mais difícil também. Então a incidência desse estado confusional agudo, ele parece estar sendo maior nesse perfil de paciente do que o que a gente esperava, se a gente levasse em consideração apenas a gravidade da doença. Mas tem impacto também para a família. Então, eu tenho uma oportunidade de trabalhar em UTI, então pego o paciente na fase aguda, mas eu também trabalho numa unidade de transição, né, na Clínica Florence, em que a gente recebe esses pacientes pós-agudo, e não é raro, não é infrequente, a gente ter familiares que estão vendo o paciente pela primeira vez no momento em que o paciente está saindo da alta hospitalar. Então, o paciente ficou lá 30 dias internados, e a primeira vez que a família está tendo contato com aquela nova situação é no momento da transferência. Então, até em termos de assimilação e da capacidade de conseguir lidar com essa nova situação, com essa nova realidade, isso acaba acontecendo de uma forma muito mais abrupta para a família também. Então, eu me arrisco a dizer assim, que tenho certeza assim, de que esse isolamento está tendo um impacto negativo para o paciente e para os familiares também. E aí eu vou fazer uma pergunta, uma saia justa um pouco, já que você é membro da Sociedade de Terapia Intensiva aqui da Bahia. Se existe alguma possibilidade de se rever isso? Eu estou falando porque quando a gente vê as imagens e as pessoas sozinhas, por mais que tenha alguém que entre em contato com um telefone, uma videochamada, se existe colocar na balança o que é mais grave, né? Não ter essa visita ou ter essa visita? Perfeito. Eu acho que não traria como saia justa, eu acho que é um balanço aí
de risco-benefício que precisa ser pesado continuamente, né? A resposta é que depende, assim, cada instituição, na verdade, não só cada instituição, cada setor na instituição deve pesar esse risco-benefício. Então, por exemplo, é diferente a gente falar de alguém que está numa fase super aguda, numa UTI, em que talvez esteja sedado, em que talvez ali o contato da família naquele momento, o paciente talvez não se beneficie da mesma maneira, e ele está numa fase ainda mais aguda, de maior risco para contágio. Outra coisa é o paciente talvez numa fase mais tardia, em que ainda tem o vírus identificado nas vias respiratórias, mas que já tem um tempo de doença em que a gente sabe que a chance de transmissão é muito mais baixa. E esse risco-benefício ele é levado em consideração. Tem sido, inclusive, motivo de mudanças em recomendações oficiais. Então, o CDC, há 2 semanas atrás, que é o órgão de vigilância à saúde dos Estados Unidos, até fez uma modificação nessas recomendações de suspensão de isolamento, baseado em tempo e já não mais levando tanto em consideração a persistência do PCR, né, do vírus positivo, mas trazendo também essa questão do tempo da doença e de fato, pesando o risco-benefício. Então, de forma geral, a maior parte das instituições que a gente tem tido contato, eles estão levando em consideração, assim, primeiro, você tem que levar em consideração a sua instituição. Então, se eu trabalho numa instituição, por exemplo, que eu não tenho quartos individuais, eu tenho um perfil de população que está internado, que é de altíssimo risco, eu interno idosos em quartos, então, pegar uma instituição de longa permanência, por exemplo, um asilo. Uma pessoa que tem lá, então, são idosos em quartos coletivos, que se o vírus entra ali, a chance de causar uma catástrofe é gigantesca. Então, talvez essa instituição ela tenha que ter um grau de rigor nessas medidas de isolamento ainda maior. Mas se você tem uma instituição em que você consegue garantir e controlar o fluxo de entrada e saída, você tem um quantitativo de equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, para os acompanhantes, que você consiga garantir uma segurança ou de pelo menos diminuir o risco de contaminação ao longo dessas visitas. Você está cuidando de pacientes em uma fase que talvez a chance de transmissão seja menor. Você consegue fazer uma triagem dos acompanhantes, não só para entender se esses acompanhantes têm risco de estarem infectados e levarem o vírus para dentro da sua instituição, mas também entender qual que é o risco para o acompanhante. Então, uma coisa é eu ter uma visita de alguém de 30, 35 anos de idade sem comorbidades, outra coisa é um acompanhante de 80, 85 anos com multicomorbidades vindo visitar, que o risco para esse acompanhante também é muito maior. Então, de forma geral, assim, as instituições elas têm desenhado seus protocolos de acordo com as recomendações oficiais, mas também levando em consideração as suas idiosincrasias, né, as suas necessidades específicas e o perfil de paciente que recebe. Não é regra de bolo. Eu acho que tem espaço, sim, e já está sendo feito um pouco dessa visão e desse pesar esse risco-benefício, porque, de fato, o isolamento ele não vem livre de consequências, ele tem consequências negativas para todo mundo. Já existe, já está sendo feito em algum lugar já do mundo, aqui está sendo feito, essa flexibilização em quem pode, em lugares que são mais propícios da visita? Sim. A gente tem, não só de contatos, mas de políticas externas. Tem hospitais privados de Salvador, tem clínicas, fora de Salvador também existem políticas específicas de visitações, em que, inclusive levando em consideração o risco para o paciente, né, e o risco para o acompanhante, em que há margem para flexibilização de visitas em situações específicas. A regra geral ainda estamos num novo normal, né, para entrar no clichê, estamos numa realidade diferente do que o que a gente vivia antes. A regra geral ainda estamos tendo que ter mais restrições do que tínhamos anteriormente, mas não é assim para todos, em todos os lugares. Então, hoje, não só, quando você vê a discussão é mundial e você tem regras específicas para lugares específicos, mas quando a gente vem para dentro do Brasil e mesmo em Salvador, nós temos exemplos, sim, de instituições e organizações que têm conseguido, não só através do uso das tecnologias, né, de telemedicina, de videoconferência e situações que têm ajudado e têm apoiado bastante nesse cuidado, mas também com a possibilidade de flexibilização de visita a depender do risco para o paciente, do risco para o acompanhante e do risco para a instituição. Tem 2 perguntas aqui já no YouTube. Eu vou começar
com a de Gersinaldo, porque é mais próxima da nossa, que a gente estava conversando, mas eu não vou deixar a sua não, viu, Andrade? Já já eu faço essa sua. Mas aqui, Gervaldo, fala o seguinte, o que eu mais tenho medo é que minhas filhas ficarem doentes e eu não poder estar lá com elas. Estou cumprindo o máximo possível da quarentena por elas, por mim e por todos. É esse medo que a gente estava falando, ó. Vou precisar internar, ou vou precisar internar alguém próximo e eu vou ficar longe dessa pessoa. Eu não vou saber nem como é a evolução dessa pessoa direito, por mais que eu tenha contato com o médico, enfim. Você não está vendo de perto, você não está ali do lado, segurando a mão e ouvindo o que o médico fala, enfim. Me dá realmente também, eu concordo com o Gersinaldo, dá uma aflição terrível. Uhum. Acho que só quem vivenciou isso aí para entender, né, ou tentar imaginar o quanto sofrido isso pode acontecer. E eu posso falar assim também do lado de cá também, assim, Isso. que vivenciar esse sofrimento não é agradável para quem está lá também não. E a gente acompanhar o paciente que está só e que às vezes, e a gente tem tido pacientes que têm falecido só, que entram no hospital e a última vez que a família viu antes da internação e depois só vê o paciente talvez depois de morto mesmo, né, durante a internação. Então, a gente, só quem vivencia isso pessoalmente, assim, de perto, para entender qualquer sofrimento, mas não é algo que está sendo levado com leveza para quem está cuidando dessas pessoas e para quem está gerenciando e para quem está organizando esses protocolos e essas regras, né? Não é algo que é feito sem sofrimento, não é algo que é feito também sem levar em consideração o sofrimento que isso causa. Eu Então, fico de fato, imaginando é uma... que você aí do outro lado faz um papel de médico, de filho, de pai, de mãe, de parente daquele paciente que só encontra você, ou a enfermeira, ou, enfim, a equipe que está trabalhando ali, e vocês precisam estar perto. E você acha que isso vai mudar, já que a medicina ela vem ao longo do tempo tentando ser a mais humana possível, que esse aprendizado também se leve em conta, isso entre nas faculdades, entre na formação dos novos médicos, que além de saber lidar com uma notícia difícil para o familiar, saber lidar com o familiar longe, com o paciente sozinho. Sim, eu acho que eu acho que sim, eu acho que na verdade assim já está acontecendo de certa forma. Então, quando a gente fala é um pouco do que você trouxe assim, desse tema de comunicação, o tema de acolhimento, o tema de cuidado centrado no paciente tem sido o tema mais importante talvez aí no que nesses últimos anos, assim como os sistemas de saúde, as organizações de saúde têm se posicionado. E esse desafio que a Covid trouxe, não só em todos os outros aspectos, mas também nesse aspecto de como conseguir entregar esse cuidado humanizado, esse cuidado centrado no paciente, um cuidado que faça sentido para o paciente e para os seus familiares, trouxe também muito aprendizado e muitas barreiras que antes não eram percebidas e levou a gente a utilizar de ferramentas que já existiam de alguma forma e que a gente subutilizava. Então, eu tive a oportunidade de participar recentemente de uma live com o pessoal do Hospital das Clínicas lá de São Paulo, também da USP, Sim. em que a gente estava discutindo um pouquinho sobre teleconferências, né, reuniões familiares à distância. Então, por um lado, assim, super difícil, porque você perde um pouco daquele contato. Por outro lado, a gente consegue fazer com que pessoas que talvez não fossem participar daquele momento consigam participar por conta da tecnologia. Pessoas que talvez não conseguissem, por qualquer motivo, estar presente fisicamente, estão presentes de alguma forma através da utilização de tecnologia. Então, obviamente, há perdas e nesse momento nos parece nesse momento que a gente está vivenciando essas perdas de maneira tão aguda, a gente consegue enxergar essas perdas com maior clareza, né, do que os ganhos, mas também há ganhos e também há novas ferramentas que estão entrando na nossa caixinha de ferramentas aí para utilização e com certeza continuarão sendo utilizadas após a pandemia, né? Então, a gente vê isso aí quando o pessoal traz para a sociedade em geral, então, escritórios sendo fechados, home office entrando como prática habitual. E muitas dessas coisas que a gente não fazia, porque a gente não fazia, talvez agora também nas organizações de saúde, também no cuidado ao paciente, a gente vai começar a utilizar. Desde a telemedicina, com sua amplitude, aí, que desde a consulta, a telereabilitação. Então,
coisas que a gente foi obrigado a fazer, mas que a gente percebeu que talvez façam sentido e que trazem valor para o paciente, que deverão ser utilizadas posteriormente. Eu acho que tem muitas perdas, mas também a gente consegue, e ainda bem que a gente consegue, não imagina se a gente não conseguir isso, a gente traz algum ganho, traz algum aprendizado do que a gente está vivenciando. Olha, a gente vai para o intervalo, viu, João Gabriel? É rápido, tá bom? Você continua no Skype ligado com a gente, que daqui a pouco a gente vai voltar, tá? Bom, combinado. Ele vai ficar aí, a gente agora vai para um informe publicitário, tem intervalo, e aí eu prometo fazer todas as perguntas aqui para João Gabriel, que é intensivista, médico, que está lidando com esse momento aí dos pacientes na UTI, e depois, como é que eles precisam ser tratados. Já já a gente volta. 4h41, estamos de volta aqui com o Metrópole Saúde desta terça-feira. Deixa eu passar de novo os números, né? É sempre bom. 3505-5000, telefone aqui da rádio, Zé Silva te coloca no ar, você faz a sua pergunta, tira a sua dúvida. Também pode mandar mensagem pelo WhatsApp, e aí o número é 981553258, 981553258. Mensagem metro1.com.br e também estamos ao vivo no YouTube. youtube.com/portal Metro1. Antes da gente voltar a nossa conversa aqui com o João Gabriel Ramos, que é médico intensivista, membro da Sociedade de Terapia Intensiva da Bahia, vamos com o Camille Martinho, com o nosso Giro Saúde, nossas informações aqui. Giro Saúde. Oferecimento Hospital da Bahia. Excelência e referência. Um estudo feito por especialistas do Hospital San Raffaele, em Milão, na Itália, apontou que 55% dos 402 pacientes monitorados após contraírem Covid-19 desenvolveram pelo menos um transtorno psiquiátrico. A pesquisa, baseada em entrevistas clínicas e questionários de autoavaliação, mostrou que entre os pacientes que desenvolveram algum sintoma, 28% tiveram transtorno de estresse pós-traumático, 31% apresentaram depressão e 42% tiveram ansiedade. Além disso, 40% dos pacientes tiveram insônia e outros 20% desenvolveram sintomas obsessivo-compulsivos. A pesquisa constatou que as mulheres sofreram mais que os homens psicologicamente, assim como pacientes com diagnóstico psiquiátrico prévio positivo foram mais afetados do que os que não têm histórico de transtorno. De acordo com os pesquisadores, os efeitos psiquiátricos podem ser causados pela resposta imune ao próprio vírus ou por estressores psicológicos, como isolamento social, impacto psicológico de uma nova doença grave e potencialmente fatal, preocupações com a infecção de outras pessoas e estigma. E o número de mortes pela Covid-19 no Brasil passou de 95 mil, segundo o boletim das 13 horas pelo consórcio de veículos de imprensa. Ao todo, são 95.078 óbitos. O total de contágios chegou a 2.759.436. Os números são consolidados a partir das secretarias estaduais de saúde. E as UPAs de Salvador apresentam uma média de permanência de pacientes infectados ou suspeitos por Covid-19 de 1,2 dia. O curto tempo de espera para transferência aos leitos de referência tem garantido acesso mais rápido ao tratamento adequado para os portadores do novo coronavírus e minimiza os riscos de transmissão da doença nas unidades de emergência da capital. A diretora de Regulação, Controle e Avaliação do município, Daniela Alcântara, afirma que essa média de 1,2 dia ocorre porque, às vezes, algum paciente passa mais tempo por falta de informação ou por estar classificado em outra doença. Camille Martinho para o Metrópole Saúde. Obrigada, Camille, pelas informações aqui do Giro de Saúde. A gente volta agora conversando. Tudo certo aí, Vini, Simoni? Ok. Estamos com João Gabriel Ramos, médico intensivista, falando sobre esses pacientes que passam tanto tempo na UTI. No primeiro bloco a gente já falou bastante, e que tem sequelas, que tem que ter um cuidado, ou seja, é um trabalho já agora pós-pandemia, como é que isso vai ser feito. Tenho pergunta, deixa eu passar as perguntas primeiro para depois
fazer aqui uma curiosidade minha, que já surgiu. Primeiro de Del Andrade, que ele quer saber, boa tarde. Quem teve Covid pode desenvolver novamente? Já existe algum estudo? Tem se falado sobre isso, né? Tá na linha? Novamente, boa tarde, Oi, Andrade. oi. Pronto. Obrigado pela pergunta. A gente entende o seguinte, que o mais provável é que não. A maior parte das pessoas que tiveram Covid não devem ter novamente. Essa parte da imunidade ainda é uma área de estudo, é uma área que a gente tem surgido informações novas, mas o que se espera é baseado no comportamento de doenças semelhantes anteriores, é que o mais provável é que a maior parte das pessoas que tiveram Covid não se contamine novamente. O único ponto aí, essa parte de imunologia vai além da minha área de expertise, mas como tem a ver com o que a gente trabalha, a gente tem olhado também um pouco nesse sentido. Mas o ponto aí que eu acho que vale a pena ressaltar para todo mundo que está ouvindo a gente é que é importante entender a forma do diagnóstico. Quando a gente ouve uma pergunta dessa, assim, se quem já teve pode ter de novo, eu fico preocupado com o impacto disso no sentido de redução de proteção pessoal, né? Então, a pessoa acreditar que por estar imune não há uma necessidade de manter o distanciamento social, não há uma necessidade de manter o uso da máscara. É importante ressaltar que, por exemplo, testes rápidos que são realizados têm uma acurácia que não é de 100%, então existe uma chance de ter um falso positivo, de você acreditar num desses testes que você já foi contaminado, na verdade você não foi, você não ter a imunidade, e que não ter a doença é uma coisa que parece que faz sentido para a gente entender que quem já teve uma vez não teria novamente, mas se essas pessoas elas não podem ser portadores, não podem contaminar outras pessoas, como que funcionaria essa dinâmica de infecção? Isso é outra pergunta e outra questão. Então, um ponto aí que eu acho que vale a pena sempre trazer quando a gente escuta esse tipo de pergunta é que essa sensação aí desse passaporte de imunidade também não leve a uma redução das medidas de proteção que de outra forma a gente acabaria tendo. A gente acaba tendo, mesmo que está trabalhando, quem já teve Covid, que trabalha em hospital, trabalha no sistema de saúde, a recomendação é que continue utilizando todos os equipamentos de proteção individual, porque a gente não entende completamente como é que isso funcionaria. Tem uma pergunta aqui também, olá, por favor, pergunta para o Dr. João. Existe alguma associação desses problemas e complicações da Covid com a questão da idade da pessoa? Quanto mais velho, mais complicações, mais cuidados vai ter quando ele sair desse momento também da UTI? Sim, idade é um dos fatores, mas não é o único fator. Então, existe idade cronológica, né, que é o número de anos de vida que a pessoa tem, mas existe a idade fisiológica, que é a reserva funcional da pessoa, quer dizer, a capacidade do indivíduo de responder a um estresse agudo e conseguir se recuperar. Esse é um termo que a gente empresta da geriatria, que a gente dá o nome de fragilidade. Então, isso aí depende da idade, mas depende também da carga de comorbidades da pessoa. Então, você vai ter idosos de 70, 75 anos de idade que talvez tenham um índice de fragilidade menor do que pessoas mais jovens, de 50 e poucos anos de idade, mas que já desenvolveram outras doenças e que, por isso, têm uma reserva funcional reduzida. Então, o que a gente está falando daí eu tenho uma doença aguda, essa doença me traz um transtorno agudo que eu preciso me recuperar. O que vai me ajudar a definir um pouco essa recuperação é a gravidade da doença aguda, o quão grave foi essa doença. Então, se eu tenho uma Covid leve, se eu tenho uma Covid grave, maior chance de sequelas. O tipo de tratamento que eu recebi, se eu fui bem cuidado ou não. Quanto melhor cuidado, obviamente, maior chance de você se recuperar com menos sequelas. A capacidade do indivíduo, que aí entra esse conceito de reserva fisiológica, né? A capacidade do indivíduo de aguentar esse baque, aguentar essa lesão e ter bateria aí para se recuperar e conseguir melhorar. E o tipo de terapia de reabilitação que essa pessoa vai ter posteriormente, né? Então, se a pessoa tem a sequela e essa sequela não é identificada, ou não recebe o tratamento ideal, existe um risco dessa pessoa ter que conviver com essa sequela por mais tempo ou ter uma piora desse estado funcional. Então, a idade é um dos fatores de risco para a gravidade da doença aguda e para maior risco de sequelas, mas não é o único fator.
Fico aqui pensando, quando a gente falou no primeiro bloco, sobre a pesquisa realizada lá no Reino Unido, que mostra essa situação das sequelas, que é importante, 45% dos pacientes que receberam alta hospitalar precisaram de uma reabilitação. Vocês vêm aprendendo dia a dia de diversas especialidades, dizem sim, porque a gente está distante, mas em compensação isso, o Skype, o Zoom, a comunicação de uma maneira geral, consegue colocar vocês todos juntos. Vocês vêm aprendendo com quem teve primeiro, a pesquisa no Reino Unido, São Paulo já teve mais cheio do que a gente. Esse aprendizado é diário para vocês que estão lá nessa UTI? Sim, sim. A gente teve essa oportunidade de aprender um pouco com os erros dos outros. Então, não só de fora, assim, antes, quando a gente começou a escutar isso daí, eu tive a oportunidade durante a minha formação, ter passado tempo na Austrália, nos Estados Unidos, e eu ter contato com o pessoal que estava em Nova York, quando a pandemia estava terrível lá, e ao mesmo tempo aprendendo com o pessoal da Austrália, que foi um país que conseguiu se proteger de determinada maneira. E a minha formação, a minha residência, minha especialização foi em São Paulo, então eles estavam lá 3 ou 4 semanas na nossa frente, e você conversava com os colegas de lá, coisas que a gente estava aqui, e a gente conseguia nos ver onde a gente estaria daqui a 3 semanas depois. Isso ajudou bastante nessa nossa programação, né? Um momento definidor foi quando as coisas estavam relativamente calmas, e aí a gente conversando com um dos colegas lá, que é um cara super sensato, ele falou para mim, olha, você acha que está calmo? A impressão da gente é que a gente está vendo o avião, a gente está lá nas Torres Gêmeas, vendo o avião chegando na nossa direção e sem ter o que fazer. Então, se você acha que nesse momento tem alguma medida de restrição, alguma medida de preparação que está te parecendo que é muito radical, tenha certeza que ela não é radical o suficiente, porque o negócio é real. Então, quando você consegue ter essas experiências, e aí os dados são importantes, mas quando você consegue ter o contato e ter a narrativa, né, por detrás, isso ajudou a gente a aprender. Então, as lives que a gente tem conseguido promover, na própria Clínica Florence também a gente tem conseguido criar momentos de diálogos com o pessoal do Rio, com o pessoal de São Paulo, e o compartilhamento via redes sociais, né? O Twitter, tem 4 meses que o Twitter praticamente só fala disso quando você vai para redes sociais médicas. Tem sido também uma fonte de entendimento adicional que a gente vê nas publicações científicas que têm saído com uma velocidade espantosamente rápida também, inclusive levando a artigos de não tão boa qualidade sendo publicados e precisando ser retratados, né? O lado ruim disso é que informação demais também é prejudicial, né? Se você não consegue filtrar. Então, a gente tem tido que ter essa camada adicional de discernimento para tentar entender o que daquilo ali que é anedota, é uma experiência específica de uma pessoa, de um indivíduo, de um grupo, e o que pode ser transportado para cá. Principalmente no que tange a tratamento dos pacientes, porque o que a gente tem visto de experiências não consistentes, não sustentadas, seja de terapia, seja de medicamentos, e aquilo sendo transportado como se fosse uma verdade científica, isso é algo que é preocupante. A gente precisa entender o que é narrativo, o que ajuda a gente a se preparar, ajuda a gente a se organizar, ajuda a gente a montar o mindset necessário para enfrentar a pandemia, e o que não é evidência, né? O que não é evidência clara, o que é fator de confusão e que pode atrapalhar, na verdade, nessa conformação. Então, isso tanto para a terapia intensiva, mas aí quando a gente vem para as unidades de transição, então a gente teve a oportunidade de conversar também com unidades de transição, como a Clínica Florence, que tem no Rio de Janeiro e tem em São Paulo também, que eles estavam na frente. Então, quando você traz essas conversas de como que a gente organiza a visita, qual que é o risco do surto acontecer dentro de uma unidade dessa, como que a gente consegue trabalhar. Então, a gente consegue aprender com as experiências e aprender com os erros dos outros também, sem que a gente precise cometer. Então, tem esses dois lados aí, com certeza isso tem sido utilizado bastante. Tem uma pergunta aqui do Ivan. Temos ouvido muitos relatos de pessoas que ficaram internadas com Covid e têm dificuldades para se readaptar às rotinas normais por causa das sequelas. Como acelerar a reabilitação nesses casos, que é esse assunto que a gente vem trazendo desde o começo do programa? Eu já vou enxertar uma pergunta que é o seguinte:
Todos os médicos intensivistas têm que ser assim, calmos como você? Eu acho que sim, a sua pergunta assim, a gente precisa ter a capacidade de agir no momento adequado, né? A gente não precisa, a pior coisa que tem num momento de crise é você ter alguém que aumente a situação de estresse. Então, você conseguir manejar uma situação de crise, mantendo a equipe, mantendo o cuidado calmo e sendo assertivo, isso é uma habilidade que precisa ser praticada, assim. Quando a gente fala da reabilitação, talvez, eu acho que o principal fator aí, o fator primordial é a identificação. E essa é a minha maior preocupação, essa é a maior preocupação, na verdade, da sociedade. Você não consegue tratar, você não consegue acessar, você não consegue manejar aquilo que você não identifica como um problema. Se você acredita que aquela fraqueza, aquela fadiga, aquela dificuldade de concentração, aquele humor deprimido é algo normal, é uma consequência natural, esperada da Covid, que não é algo que precisa ser tratado, que não precisa ser manejado, você nunca vai identificar aquilo como problema e você nunca vai acessar aquilo enquanto problema. Então, se eu fosse pensar em algo assim, seria assim, as pessoas que têm familiares ou que têm a doença, ou que tiveram a doença, e as pessoas que estão cuidando desses pacientes, precisam ter essa noção de que a doença ela não acaba ali quando acaba a fase aguda necessariamente, e que identificar essas necessidades adicionais, elas podem podem levar a um direcionamento dessa demanda para que outros profissionais consigam ajudar essa pessoa a recuperar a capacidade de realizar as atividades que realizava anteriormente. E, dependendo da gravidade, isso é super assustador. Assim, a gente tem dados de outras doenças pulmonares agudas graves que mostram que em 12 meses após a alta hospitalar, 40% a 50% dessas pessoas não conseguiram retornar ao trabalho, por diversos motivos, tanto físicos quanto cognitivos. Então, o impacto pessoal, quando você mede a qualidade de vida dessas pessoas, é sempre, invariavelmente, inferior ao que você esperava para a idade e para as outras circunstâncias de saúde do indivíduo. Ponto é que algumas dessas coisas a gente não vai conseguir modificar, mas muitas delas a gente consegue modificar, consegue ajustar, se não consegue recuperar, consegue ajudar no processo de adaptação para que a pessoa, ainda que não recupere necessariamente a função, ela consiga ter a melhor qualidade de vida possível, ainda que com uma alteração, uma sequela que ela não tinha previamente. Mas isso tudo parte da necessidade de identificação disso como um problema. Se a gente não identifica, se a gente não percebe que aquele é um problema que precisa ser acessado, a gente não consegue, essa pessoa não vai ser ajudada. Eu vou agradecer demais a sua participação aqui. 1 hora é sempre um luxo para todo mundo, dedicado aqui. Você que está trabalhando tão na frente mesmo, na UTI, muito, muito, muito obrigada mesmo, mas nosso tempo acabou. A conversa foi ótima. Eu achei um assunto tão bacana de ser abordado, que realmente, como você falou no começo, a gente pouco tem falado sobre o paciente que sai desse momento da UTI, dessa internação, com dificuldade, com sequela, tendo que se reabilitar. Muito obrigada, viu, João? Eu que agradeço a oportunidade. Quem quiser, eu estou no Twitter, @jgrramos, e nas instituições em que a gente trabalha também, a gente está disponível nas redes sociais. Estamos continuando à disposição. Obrigado pela oportunidade de trazer esse assunto. E lembrar aí a todo mundo que a gente está aprendendo a conviver, né, com essa nova situação, que agora está um pouquinho mais calma, mas ainda acontece. E que, como a gente conversou aí na última frase, obviamente tem muitas perdas, muitas coisas ruins que aconteceram em relação a isso, mas também a gente consegue levar muitos aprendizados. Sim. E que existem, e que aí trazer essa mensagem de que existem pessoas, existem instituições, existem organizações que se prepararam, que estão preparadas para ajudar a cuidar das pessoas que tenham essa dificuldade. Então, que essa identificação e essa busca ativa de ajuda na fase aguda e na fase pós-aguda é algo que pode ser de suma importância e pode ser modificador de qualidade de vida para as pessoas que estão tendo que lidar com essa situação difícil de saúde que é a Covid. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Vou chatear mais vezes. Foi um prazer enorme. A gente fica por aqui, já 5 horas. Nésia Silva, muito bem. Agora vem o Jornal da Cidade. O Metrópole Saúde volta amanhã. Um beijo, até lá. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa